É muito comum a gente ler na imprensa, incêndio em residências, edifícios. Graças a Deus, Campo Grande não é tanto, né? Mas acontece. Tudo isso muitas vezes é por descuido, falta de cuidados. E é sobre isso essa matéria. O Tenente Kleber vai nos ensinar, inclusive, a acionar o extintor, né? Bom dia, Tenente. Bom dia, Cidinha. Tenente, vamos falar um pouco de segurança, né? Em casa. Quais são as dicas, assim, o que deve fazer para que não aconteça incêndios? Muitas vezes a casa fica sozinha com crianças. Exatamente. A dica principal é sempre estar cuidando das instalações elétricas, né? O proprietário da residência sempre tem que estar verificando se as instalações estão em boas condições. Como que ele pode estar fazendo isso? Direto fazendo inspeções na fiação, ver se estão desencapadas, né? Se essas instalações apresentam qualquer risco, né, de curto-circuito. E para fazer as manutenções, ele deve estar sempre chamando um profissional da área, ou seja, um eletricista, né? Ele não deve se meter a fazer esse tipo de conserto se ele não é um profissional habilitado para tal, né? E caso ele veja que seja uma manutenção fácil, né, sem complicação qualquer de ser feita, ele tem que primeiro desligar toda a instalação elétrica e no disjuntor geral desligar essa instalação para ele poder estar mexendo nos fios. Essa também, o fato da gente colocar numa única tomada vários aparelhos ligados também é um risco? Isso, é um risco muito sério, né? O pessoal conhece como teia ou Benjamin, né? Geralmente as pessoas ligam os seus aparelhos eletrodomésticos sempre nesses Benjamins e isso causa uma sobrecarga daquela instalação elétrica, podendo ocasionar um curto-circuito e um sério incêndio. Velas dentro de casa? Bom, os cuidados com a vela também tem que ser redobrados, né? Nunca deixar a vela sozinha num cômodo e se distrair fazendo outra coisa. O Corpo de Bombeiros aqui do Mato Grosso do Sul tem alguns relatos de pessoas que deixaram velas sozinhas em outros cômodos e vieram a provocar grandes incêndios, né? Por exemplo, no dia 12 de outubro do ano passado, ocorreu um incêndio onde a senhora acendeu uma vela em comemoração, né, ao dia de Nossa Senhora da Aparecida. E aí ela foi fazer um churrasquinho no fundo da sua residência. Quando ela se deu por si, a casa estava totalmente em chamas. Claro, né? Vento. Exatamente. E muita gente deixa e dorme. Cigarro também é outra coisa que Temos relatos também de pessoa que dormiu fumando e ocasionou um incêndio na própria cama. Própria cama, de repente, na casa, né? Com certeza. Tem outra coisa também, fogão, pode... Fogão, a dica principal é não deixar os botijões no interior, né, da residência, sempre fazer aquela instalação de modo que o botijão fique na parte externa dessa residência, né? Porque o próprio fogão pode vir a danificar aquela mangueirinha da instalação, né? A mangueirinha que liga o fogão ao botijão, ocasionando o escapamento de gás e o consequente incêndio. Bom, tem muito incêndio em Campo Grande? Campo Grande vem registrando números alarmantes de incêndio. Olha, né? Não sabia disso. Tanto em residência quanto em vegetação. E diga-se de passagem, né, o incêndio em vegetação, quando provocado pelo homem, ele é um crime. Ele é um crime. E aí, né, tem o extintor. Eu, por exemplo, não sei como mexer. Você pode dar umas dicas e ensinar? Primeira coisa, Cidinha, que a gente deve saber sobre o nosso aparelho extintor é que cada tipo de agente extintor, que é a substância que tem aqui dentro, ele é feito para cada tipo de incêndio. Ou seja, eu não posso simplesmente pegar um extintor que é de água e sair jogando ao bel prazer em qualquer tipo de incêndio. Por quê? Por exemplo, incêndio em instalações elétricas jamais deve ser combatido com água. Por quê? A água é um excelente condutor de eletricidade, né? Além do que, as instalações elétricas, elas geram temperaturas maiores que 1.200 graus, né? Quando acontece isso, há uma dissociação da molécula de água. Ela se dissocia em molécula de hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio é ótimo para explodir e o oxigênio é ótimo para dar vida à chama. Ou seja, então a gente tem uma mistura perfeita para dar incêndio. Então a gente costuma falar
que é um caso que a própria água fornece vida ao incêndio, né? Então tá, nós temos aqui do lado o nosso extintor de CO2. Esse aqui, geralmente, ele é utilizado para incêndios em instalações elétricas, computadores, televisão. E ele é excelente porque ele não deixa resíduos, né? Ele é diferente do pó químico seco ou da água, que sempre está deixando algum tipo de resíduo. Bom, como que a gente faz a utilização desse aparelho extintor? Primeiramente, nós vamos conduzir esse aparelho extintor até próxima chama, né? Posteriormente, você faz a ruptura do lacre. Tem pessoas que tentam puxar o lacre. Isso é muito mais difícil. Se você torcer, você vê que você rompe ele facilmente, tá? Rompeu o lacre, você retira o anel. Retirou o anel, você vai posicionar o seu bico difusor, tá? Para a base do fogo, né? E vai pressionar o seu gatilho, que é esse aqui, tá? E aí, pressionando o gatilho, ele sai o jato de CO2. Tá? Aí você pode fazer quantas quiser. Veja só que não deixa resíduo qualquer, tá? E apaga bem o fogo. Apaga bem o fogo. É interessantíssimo você segurar sempre pelo punho, nunca no bico difusor, porque olha, encosta a mão aqui. Ele sai a temperatura de 0 grau. Então, se você, num uso contínuo, estiver segurando aqui no bico difusor, você pode ocasionar até algumas queimaduras na sua mão. Então é interessante sempre segurar pelo punho. Aqui no punho está a temperatura. Ele tem que estar sempre num lugar fácil de pegar, né? Exatamente. Seja na casa, no prédio. Sempre sinalizado e nunca no chão. Por quê? O chão, você tem alguma umidade, você pode esbarrar no extintor e derrubar ele. Então ele nunca pode estar no chão para não enferrujar a parede aqui do cilindro, né? E também esse cilindro, quando ele é de CO2, ele é um cilindro de alta pressão. Você pode reparar que, além de muito pesado, ele não tem as costuras, que são aquelas soldas, ó, existentes nos outros extintores, ó. Tá? Então você nota aqui, ó, no PQS, por exemplo, olha lá, ele é cheio de solda. Ou seja, ele não é alta pressão. Esse de CO2, ele é pressurizado ao extremo. E de quanto em quanto tempo? Para finalizar, de quanto tempo tem que verificar se ele tá... A manutenção do extintor, olha, anualmente tem que ser trocada a carga. Então o Corpo de Bombeiros... Usando ou não. Então o Corpo de Bombeiros exige que anualmente seja feita a inspeção desse aparelho extintor. Mas também se usar, acaba tudo, né? Exatamente. Tem que ser levado nessas empresas que são especializadas em recarga de extintor. Lá eles vão retirar o agente extintor que tem aí dentro e vão colocar um novo. E existe também o teste hidrostático, que é para testar, para ver se o vasilhame ainda está em condição de uso. Esse teste é realizado de 5 em 5 anos. Bom, gente, okay? Dúvida, liga para 193. Vai lá que, olha, eles são maravilhosos. Obrigada. De nada. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Aprendeu, né? Mais uma. Agora nós vamos para o intervalo, mas não sai daí não, eu já volto. Gostou dessa matéria? Quer assistir de novo? Falar para os amigos? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net.